E aí, clã! Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a maldição da mansão Bly. Bly ou Bly. Tanto Eu faz. falo Bly porque eu li Bly a primeira vez, então viciou no Bly. Sim. Cara, eu acho que a nossa pronúncia em português favorece o Bly do que o Bly, sinceramente. E também, realmente, tanto faz porque você tem personagem que chama de Bly, você tem personagem que chama de Bly. Então, quem chama de Bly? de Bly só o tio. O resto Bly. tudo chama Bly. Cara, é uma boa série. Ela é do mesmo criador do Mansão Hill. Mike Flanagan. Não sei, mano. Eu sei que é do mesmo. É ele. É ele? É o Mike Mas, cara, Flanagan. é tão boa quanto a primeira e sem spoiler, vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Bom, o Ricardo já aqui falou que é melhor do que a primeira. Mentira. Não. É tão bom quanto. Mas- Não, mas eu achei a primeira melhor. Vamos começar pela premissa da história. Basicamente, Dani Clayton é uma professora norte-americana que se muda para Inglaterra e a gente vê logo no começo ela tentando uma vaga de emprego com o Henry Wingrave, que é o tio de duas crianças que moram na mansão Bly. Ele tá procurando uma au pair. O que seria uma au pair? Basicamente é uma babá. babysitter, a babá É uma babá, só que mora no local. no Ele precisa que a pessoa more no local e ter uma história sombria, como precisa ter, né? História de Sim, terror. claro. As crianças perderam os pais no acidente, então quem cuida deles é a Hannah, que é a Hannah caseira, o cozinheiro e a jardineira. Mas só quem mora na casa de fato é a Dani e a Hannah, que é a governanta. Exato. Certo? Também, pra piorar a história, a antiga au pair das crianças morreu também. Ela se suicidou na mansão, então já tem todo esse clima de tensão. Exato. A gente assistiu todos os EPs. Sim. A gente assistiu Em em 2 dias. Esse cara, ele tem um poder que você sente medo, você se sente confuso no começo e no final você tá chorando que não... Filha da... Sim, cara. É impressionante o que ele faz. Ele é muito bom. Essa série ela é uma continuação espiritual, digamos Exato. assim, de Residência Hill. Por quê? A única coisa que tem de igual é a estética, o e os elenco atores, e a trilha. A trilha mesmo. Que também é do The Newton Brothers. Cara, isso eu gostei muito porque a gente é muito ligado ao mundo do RPG, cara. Era como se eu estivesse jogando RPG, porque você tem os mesmos, ou uma comédia dell'arte, sabe? Sim, você tem os mesmos as mesmas personagens, as mesmas personagens, não, os mesmos atores, as mesmas figuras, fazendo papéis e coisas diferentes, cara. Sim. Eu acho isso muito da hora, mano. Dá pra ver por esse lado também. Os The Newton Brothers, eles estão trabalhando bastante com ele. Eles fazem bastante trilha pra terror e eles estão com uma parceria interessante com o Mike O Flanagan. tema é muito interessante. Pra quem não sabe, é bem costumeiro você ter um compositor trabalhando em vários filmes com um diretor, né? Exato. Uma das coisas mais marcantes realmente é o tema, que se repete na Residência Hill e na Residência Bly, Sim. E o muito louco, na Mansão Bly. muito louco é que, tipo, o Foley é muito bom. E é foda, porque esse tema principal, ele passa uma coisa que eu acho que a série como um todo, assim como a Residência Hill passou, que é esse sentimento que não é terror, é angústia, sabe? É. E ao mesmo tempo, é uma resolução que, pelo menos pra mim, passa o sentido de é isso aí, você tem que aceitar, segue em frente, sabe? Quem assistiu a Residência Hill sabe como acaba. Essa daqui também traz esse clima de é isso aí que você tem, então você tem que enfrentar, você tem que seguir em frente. É muito louco a forma que eles trabalham isso também, fora a música, com os cortes de câmera e a atuação que... Como que se fala quando o cara atua numa paulada só? Plano de sequência. Então você tem alguns planos sequências e você tem fantasmas escondidos na cena. Sim. Você tem jogo de câmera que te deixa, tipo, o que tá acontecendo, qual que é a Exatamente. parada. Cara, é foda porque realmente isso é a estética que o Mike Flanagan tá trazendo nessa série dele. Eu não assisti a maioria dos outros filmes dele, só o Jogo Perigoso, né? Que também a gente já recomendou aqui no canal. Mas nas séries ele tá trazendo essa estética que é muito comum, por exemplo, você vê a câmera focando em algo, você tendo outro elemento na cena te chamando a atenção. isso, exato. Então, por exemplo, tem uma cena lá muito legal que eles focam na Dani e ao mesmo tempo tem no fundo uma pia pingando água. Depois o foco passa pra pia, você fala, pô, vai acontecer alguma coisa. Não acontece. Por quê? Porque tem uma infinidade de coisa acontecendo no fundo da cena. Muito louco, é muito da hora. E isso que é foda, porque quando você já tá familiarizado com essa estética do Mike Flanagan e você assiste a série, seus olhos começam a buscar um monte de elemento na cena. Isso é muito louco. No primeiro EP você já tem alguns ataques disso que te familiarizam. Depois, quando você vai pesquisar o tanto de fantasma que você perdeu na série, dá até Sim. vontade de assistir de novo pra ver se você acha esses fantasmas. Aham. Eu não vou fazer isso. Eu né? vou. Eu não vou, mas... Eu ainda vou assistir essa série pelo menos mais uma vez, provavelmente. Não vou ficar caçando fantasma. Por quê?
Porque eu sinto que preciso, sabe? Esse sentimento de coisa mal resolvida é foda. A série é pesada demais, cara. É pesado, é E triste. outro elemento, claro, da estética dele que eu consegui pegar nessa série são os flashbacks. Que não são flashbacks comuns, como você está acostumado a ver na maioria de lugares. São flashbacks que se intercalam. Ele passa muito bem também o sentimento, para quem tem uma espiritualidade mais ligada à reencarnação e espíritos. Que é 90% da religião. Estava 80%. familiarizado também com esse tema de espíritos presos a um looping temporal, espíritos presos Nossa, a... isso ideal. Acho que é as um cenas- ponto angustiante, de quase se levantar e ir embora, mano. Ele consegue, claro, tem todo o mérito de todo mundo que participa, todo mundo que dirige os episódios, mas ele como criador, tanto nessa quanto na Rio, consegue te passar esse sentimento, É muito bom, mano. essa é muito legal, angústia, é absurdo, cara. Outro ponto legal de falar é que, como a gente comentou, essa estética dele que te faz prestar atenção em tudo que acontece, em todo o ambiente, isso daí é um ponto que acaba sendo muito valoroso para a constituição da cena e para a fotografia. Ao mesmo tempo que é valoroso, é também desafiador. Porra. Porque se tiver um erro, você muito provavelmente vai prestar atenção porque você está prestando atenção em todos esses elementos. Diferente, às vezes, quando você vê um filme, você não fica prestando tanta atenção na cenografia, ambiente, né? sim. Ou exatamente na fotografia. Fotografia mais, né? Mas quando você assiste uma série do Flanagan, você se vê preso a olhar para tudo isso. Sim. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, também deixa mais rico, né, esse trabalho. Ah, muito mais, cara. A ambientação é muito boa, né? No geral, sim. Então você tem, tipo, as cores sempre muito jogar lá pra baixo, frio pra caramba, Nossa, né? E, edição de cor, cara, todo aquele lance daquela casa gigante e sempre mostra que a casa é muito grande. Aham. Então, em todo momento, você vê perspectivas Sim. que mostram que a casa é gigante. Então, todo local parece gigante perto Posso das dar um pessoas. exemplo de Pode, perspectiva claro. legal também? Que mostra tanto essa questão que você falou de perspectiva, quanto o que a gente falou também, de ele te mostrar várias coisas na cena. Tem uma cena no quarto do Miles, que é um menino, em que você vê ao mesmo tempo a cena presente e pelo ombro da Dani, da babá, você vê o quarto da Flora e ela mexendo na casinha. Então, ao mesmo tempo, você tem essas duas coisas. Exato, ele monta como. Mano, é muito amplo, é muito gigante, tudo muito gigante. A casa é sempre muito sozinha, ao mesmo tempo que ela tem muita coisa física, assim, tipo, mesa, não sei o que, ela não tem nada, cara. Sim, ela é muito ampla, real. Ela é muito vazia a zona, assim, você tem a capela, você tem o lado de fora, né? Então você tem o lago. O lago. Nosso lago parece um rio, cara. Sim, É muito grande. É grande, mano. E isso, como eu disse, dá muito mais brilho quando você tem pessoas muito competentes, tanto na cenografia, quanto fotografia, quanto o continuismo também, que muita gente às vezes não presta atenção, mas é aquele cara que vai tomar conta para que quando volte o corte da cena, você tenha tudo no mesmo lugar que estava antes. Sabe, tipo, o Game of Thrones, copo do Starbucks na mesa? É, então, isso não pode acontecer. Não, é do continuista, cara. Exato, que não prestou atenção no que estava acontecendo ali. Ou opressor, né? Ou quando, sei lá, a Marketing pessoa agressivo, isso aí. corta a cara e aí na cena seguinte a cara dela não tá cortada, porque o take foi gravado depois e não se deram conta, esse tipo de coisa. É, isso é feio. E a história que ele trabalha também é interessante. Forma de contar a história, primeiro porque começa com uma narração, né? Você tem até um personagem, E você tem a narração segue, né? Sim. Todos os EP. que é a Carla Gudino, né? Que ela era mãe na Residência Rio. Aqui ela é contadora de história. Ela tá contando essa história num casamento e ela corre a série inteira com entradas do narrador que são perfeitas. Muitas vezes você tem entradas de narrador que atrapalham, pelo menos no meu gosto. E a dela é sempre perfeita, pontual, pontual, uma interpretação magnífica. Sim, os atores trabalharam muito bem. Principalmente porque também a forma dele de contar a história não é simplesmente terror, toma susto aqui. Ele tem uma história por trás, uma carga emocional, como a gente já comentou. Então isso dá espaço para os atores, né? Sim, é muito legal, cara. Então, para finalizar, o que o Mike Flanagan traz é algo diferente do que a gente tem, pelo menos no mainstream, digamos assim, do que está se tornando popular de filme de terror. Quando terminei a série, eu não sei se o Ricardo sentiu isso também, minha vontade era, sei lá, entrar num quarto escuro e chorar 3 dias e 3 noites, Bem triste mesmo. porque é muito Eu fui emocionante. dormir quando falou assim. Não se trata de terror, de susto, de jumpscare, como a gente diz. Se trata de angústia, de tristeza, Horror. de dor também real, sabe? Que você sente
tudo isso não se deve só à criação, à direção, se deve, como a gente falou, à fotografia, trilha sonora do The Newton Brothers, a interpretação principalmente, É a atuação. sem falar da organicidade do mundo. Então você tem, e isso não é um spoiler, quem já assistiu vai saber do que eu tô falando, você tem uma história que não necessariamente diz respeito aos personagens principais e que se coloca de frente com os personagens, afeta eles de uma forma real, de uma forma que realmente se mostra forte e não tá lá só por sabe? E leva ao desfecho da série, que também traz essa sensação de marcas do siga em frente, carregando tudo isso que você teve pra você desde o início dessa história. Não tem como você largar a mão dessa bagagem, sabe? Isso que eu acho foda no Mike Flanagan, das criações dele. É muito então, louco. basicamente isso. Bom, então é isso com essa crítica super positiva. Vale seu tempo, Ricardo? Vale o tempo, completamente. Vale demais. Sobre a mansão Bly, ou Bly, ou Blá. Bom. Então, Netflix, parabéns. Mais uma bela de uma série. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Siga o Renato no Instagram, siga o Intervalo pro Café, siga o Rodolfo, que é nosso editor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço e Falou!